Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre o inventário, o inventário na área hospitalar, vou falar também sobre o inventário no mundo e no final eu vou dar uma dica aqui de uma vaga para uma consultoria internacional de 4 meses, que para aquele que estiver preparado vale a pena concorrer, se aplicar para essa vaga. Então, primeiramente, vamos falar do inventário, Qual que é a importância do inventário? Eu tenho dito aqui que os hospitais devem ter uma estratégia clínica, uma estratégia administrativa e uma estratégia tecnológica para dar suporte a essas duas estratégias, clínica e administrativa. Acontece o seguinte, os hospitais normalmente têm um inventário contábil, Para que serve o inventário contábil, Ele serve para medir ali primeiramente, o ativo, o ativo da empresa, quanto que ele tem ali o valor em equipamentos, quais são os tipos de equipamento e como que esse valor desse dinheiro ele vai depreciando ao longo do tempo. Para aqueles que quiserem estudar um pouco mais o inventário contábil, eu recomendo esse livro do professor Hélio de Paula Leite, Introdução à Administração Financeira, da editora Atlas. Isso foi livro-texto no curso de especialização em administração hospitalar, que tem ali na Fundação Getúlio Vargas. Foi um professor bastante duro, deu um trabalho enorme essa disciplina, mas valeu muito a pena. Eu gosto bastante desse livro e ajuda a gente, a gente a pensar melhor, ajudar melhor a entender administrativamente a importância do inventário contábil. E o inventário tecnológico, normalmente ele vem desse inventário contábil. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre como a gente pode fazer um diagnóstico de uma situação hospitalar e uma das coisas que eu avalio 100% das vezes é o inventário existente. E é curioso, às vezes, você pega um hospital com 200 leitos, 6 salas cirúrgicas, 2 de parto, por exemplo, 2 de centro obstétrico, sala de parto, mas você vai analisar o inventário, você não encontra um bisturi elétrico. Fala, estranho, tem 6 salas cirúrgicas, 2 não tem bisturi elétrico, aí você vai ver que tem lá uma unidade eletrocirúrgica, um eletrocautério, um eletrocauterizador, ou seja, você tem o mesmo nome de equipamento para... Aliás, você tem diferentes nomes de equipamento para um mesmo equipamento. Então, você já percebe que não tem um trabalho ali, um esforço maior em fazer isso. E com a vinda da RDC 02, que foi substituída agora no dia 1º de julho pela 509, já exige o inventário. Como é que você vai cuidar de um parque tecnológico que você não conhece? Como é que você vai saber a idade do parque? Quais são os mais velhos, os mais novos? Como é que você vai fazer análise para ver se naquele parque tecnológico tem ali alguma ação de recall ou algum alerta? Então o inventário é muito importante e a partir da 5ª edição da Joint Commission International, ela começa a exigir o inventário de infraestrutura, que também é preciso. Não adianta eu ter um inventário da engenharia clínica e não ter o inventário da engenharia hospitalar, É como você fica parcial, fica desequilibrado. E essa noção de que o inventário é necessário para quê? Para medir o poder, a capacidade que o hospital tem de entregar resultados em saúde. Então não há como fazer nada sem inventário. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente inicia um serviço de engenharia clínica ou de um serviço de engenharia hospitalar. E aí vem aqui pedir para vocês, por exemplo, normalmente o inventário de engenharia clínica, os fornecedores de software colocam lá fabricante, marca, modelo, número de série. Lembrando que marca é diferente de fabricante, depois vocês estudem marca aí, Mas isso, em geral, aparentemente é suficiente, mas quando você vai para uma ressonância nuclear magnética, não adianta eu saber qual que é a ressonância, marca, modelo, número de série, se eu não sei os pacotes de software, É preciso fazer inventário de software? Eu recomendo, não tenha dúvida. Pacote de software, versão de software, bobinas. Uma ressonância tem dezenas de bobinas, com diferentes números de elementos, diferentes números de canais. E esses inventários, os sistemas atuais não alcançam isso, eles ficam lá naquele beabá, fabricante, marca, modelo, número de série. Quando você vai para a engenharia hospitalar, aí a coisa bagunça de vez, porque é muito mais complexo, Não é que é muito mais complexo, tem igual complexidade. Por exemplo, você vai fazer o inventário de um gerador, você pode colocar um gerador
fabricante XPTO, marca, modelo, enfim, e número de série só. Mas é interessante, muitas vezes, né, saber qual é o gerador, qual é o motor diesel, que tipo de filtro que usa, filtro de óleo, filtro de ar. E esses sistemas ainda não existem, né? Eles existem naquele modelo Beabá. Então você aí dá uma olhada no seu sistema, vê o que pode melhorar em relação a isso, né? Conversa com o provedor do sistema, porque essa questão de inventário é muito importante e a gente precisa de avançar mais nesse tipo de necessidade, né? O saber qual que é o poder do hospital de realizar resultado em saúde. Então, se eu tenho lá 3 eletrocardiógrafos e sei quantos exames de eletrocardiografia eu posso fazer por mês, por exemplo, sei o tempo que dura, sei o tempo que eu faço, eu vou saber quanto tempo o equipamento está disponível para ser utilizado, para produzir mais resultado em saúde. O inventário contábil se eu sou investidor, eu investi lá 2 aparelhos de ressonância nuclear magnética, eu vou acompanhar o dinheiro que eu coloquei nessa organização ao longo do tempo, quanto dinheiro ele produziu, como que o equipamento depreciou, tem várias necessidades. Então, é importante nós que atuamos na área de engenharia clínica, engenharia hospitalar, é já pensar, entender melhor o inventário contábil, né? Muita gente confunde um monte de coisas, né? E o inventário tecnológico. E a mesma coisa vale para infraestrutura. E aí eu já dou um toque, né? Uma dica para o pessoal que gosta de fazer obra em hospital, construtoras, enfim, por que já não entrega o parque tecnológico de infraestrutura no inventário? Entrega lá, o pessoal entrega uma lista de equipamento. Por que não entrega no inventário? Por que não se propõe a fazer o cadastramento, né, o inventário, a etiquetagem, o cadastramento já no sistema do hospital e entrega a obra, a infraestrutura toda e o equipamento médico já no inventário? Isso pode ser um diferencial, eu entendo isso como um diferencial. Pode custar um pouquinho mais? Pode custar um pouquinho mais, mas você já sai com a instalação, com o prédio novo, com a estrutura, né, montada para que a gestão, né, possa ser feita ali no dia a dia, já de uma maneira estruturada. Depois que você bota um fancoil no forro, velho, para você ir lá e etiquetar, e é interessante falar nessa questão da etiquetagem, porque eu já comercializei muito isso. Aliás, eu gosto de fazer inventário, faço inventário. Se estiver precisando de inventário, fala comigo que eu tenho uma turma aí que para poder fazer um inventário tecnológico, né? Como você não é colar a etiqueta, né? O pessoal de compra fala, não, mas isso aqui está muito caro, estão tantos reais por equipamento, por etiqueta, né? Falou, a gente não coloca etiqueta. O inventário não é pregar a etiqueta no equipamento. O inventário é a primeira oportunidade que você tem de olhar para o equipamento, né? Olhar para o rodízio do equipamento, ver se ele está bem cuidado ou não, se o freio funciona ou não, se está amassado, se está riscado, se está sujo com fluido corpóreo. Tudo isso é o que deve ser feito no inventário. É o primeiro contato que você tem com os equipamentos, com o parque tecnológico do hospital. Então, não é pregar etiqueta. Tem muita gente que acha que é pregar etiqueta. Contrata uma empresa, o cara sai e prega etiqueta em tudo e não tem uma avaliação durante o momento do inventário, né? Se tem os manuais, o que o usuário acha desse equipamento ou não. Então é um inventário um pouco mais demorado, mas ele sai com uma exatidão muito maior. Outra, aqui no Brasil a gente não tem costume de fazer auditoria do inventário, exatidão do inventário. Você escolhe uma amostra e faz até a população, faz uma amostra aleatória, vai lá verificar se bate o que está inventariado com o que está no campo. Então tem muita coisa para melhorar nessa questão do inventário, mas eu estou falando isso tudo, por quê? Para falar dessa vaga, né, que tem para consultor individual, consultor internacional para a Organização Mundial da Saúde, para trabalhar, para ajudar nessa tarefa de estabelecer uma nomenclatura universal para equipamentos, dispositivos médicos, né? Então vou deixar aqui na descrição, vou deixar vários links para quem quiser ampliar. Isso aqui é um pedaço de uma apresentação, né? Por que é necessário nome para equipamento? Cara, tem muito equipamento e é preciso uma nomenclatura que individualize cada um. Imagine um país, o Brasil, por exemplo. Quantas usinas de oxigênio medicinal tem no Brasil? O que nós temos no Brasil? Nós temos o CNES, o Cadastro Nacional de Equipamentos de Saúde. Em geral, não são realimentados, é muito fraco, mas era importante, né, no país, você saber, no Brasil, quantos desfibriladores eu tenho, quantos aparelhos de raio-x eu tenho, onde eles estão, se estão funcionando ou se não estão. Então, é muito importante essa questão de
você ter uma nomenclatura. A gente tem o ECRI, né? O ECRI, eu tenho um livro aqui, esse livro aqui, eu ganhei do meu professor, do Bob Morris, quando ele veio para o Brasil, eu guardo isso aqui, porque o ECRI, isso aqui hoje virou um CD, né? Tudo isso aqui virou um CD, mas o ECRI, uma das iniciativas foi o ECRI de criar o MDNS, que é o Universal Medical Device Nomenclature System. Mas é uma relação privada, ela não vale para o mundo todo, né? Para os Estados Unidos ajuda muito, mas eu preciso de realmente... como os equipamentos são comercializados internacionalmente, você compra um monitor aqui, é o mesmo monitor que tem na Alemanha, que tem na Inglaterra, que tem no Haiti, que tem no Suriname, por exemplo. Então eu preciso disso, né, para fazer atividades regulatórias também. Facilitaria muito, né, eu ter um processo mais eficiente para aprovar dispositivos e equipamentos médicos, né? Facilita muito a vida do pessoal de assuntos regulatórios, né, para identificar falhas, por exemplo. Teve uma falha no equipamento lá no outro país, como é que eu fico sabendo, né? E os hospitais podem ter uma estrutura melhor, né, de nomenclatura. Isso talvez seja facilitado com o surgimento das redes de hospital hoje. Talvez as engenharias corporativas já tenham resolvido isso, mas a gente precisa de uma estrutura internacional e essa vaga disponível é para ajudar nisso, né? E eu já vou adiantar, né, o detalhe da vaga, não precisa de ser engenheiro. O ideal é que tivesse um engenheiro biomédico que conhecesse bem essa questão da nomenclatura, da importância dela. Por isso que eu vou deixar o link, né, porque essa vaga não é necessariamente para engenheiro biomédico, tem uma preferência para o engenheiro biomédico, engenheiro clínico, mas é importante, não é só os engenheiros que trabalham com isso, né, biomédicos que trabalham com isso. Você tem vários profissionais aí que são responsáveis técnicos por equipamentos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros que trabalham com isso, então está valendo também você poder submeter a sua competir, né, nessa vaga, né? As nomenclaturas, um comentário que tem aqui na apresentação, que eu vou deixar no link na descrição também, seguinte, sistema nacional, até existe, alguns países têm uma nomenclatura, mas não ajuda numa questão global, né? Em geral, não são estruturadas e não são padronizadas. Definições são vagas, né? Ou uma estrutura muito rígida para você colocar um equipamento novo, né? um novo dispositivo. Então vocês vão olhar aqui, nomes duplicados, né? Mesmo nome para equipamento diferente, tem coisas interessantes. Então a ideia é criar o GMDN, né? Que é Global Medical Device Nomenclature. Então precisa de gente para trabalhar com isso, né? Hoje são mais de 65 organismos reguladores que participam de uma organização para trabalhar com essa nomenclatura, né? Já está traduzido para mais de 25 línguas, tem mais de 4.000 fabricantes no mundo todo, tem mais de 22 mil termos preferidos, né? com definição. Então, assim, vale a pena, né? É uma disciplina da engenharia, faz parte da engenharia. Eu, particularmente, conheço pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, que têm uma boa noção sobre isso, que poderia estar ajudando, né? O que acontece é que essas pessoas, em geral, com essa questão da pandemia, acabam estando muito ocupadas e fica difícil de atender aí, no caso desse, da Organização Mundial da Saúde. E aqui, eu só vou descrever rapidamente, vai ficar na descrição aqui, mas eu vou falar rapidamente o que está sendo pedido, né? Qual que é a ideia aqui, que é a Organização Mundial da Saúde, consultoria individual para apoiar a equipe de dispositivos médicos da OMS na padronização da nomenclatura de equipamentos e dispositivos médicos. Fecha quando, né? Fecha na terça-feira, está muito em cima, então se você souber alguém que está preparado, que conhece essa problemática, tem noção dessa problemática, essa vaga aí é para você. O objetivo da tarefa é fornecer suporte técnico para as atividades da OMS em consultas para nomenclatura de dispositivos médicos, especificamente ações solicitadas pelos Estados-membros, né, que são membros da Organização Mundial da Saúde. Tem alguns requisitos: 7 anos de experiência em dispositivos médicos, especialmente em nomenclatura. Isso que eu falo, no Brasil a gente mal tem a cultura de fazer inventário, ainda está no fabricante, marca, modelo, número de série, né? Então isso já ajuda, né? Mas
precisamos de gente com experiência nisso, né? Codificação, classificação de dispositivos médicos, regulamentos ou gestão de tecnologia em saúde, compra, inventário, né? CMMS, ou avaliação de tecnologia em saúde. Engenheiro biomédico ou clínico ou disciplinas relacionadas. Importante que a pessoa tenha uma pós-graduação em áreas afins. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês hoje, na verdade, é essa vaga que eu estou chamando a atenção. Estou chamando a atenção para a necessidade da gente ampliar nossa visão sobre inventário, não somente da questão contábil, que é super importante, com a questão tecnológica, que no meu ponto de vista é mais importante ainda. Lógico, se você estiver fazendo uma administração financeira, isso muda um pouco. Mas é importante a gente avançar com o inventário, a gente ter um inventário completo, um inventário auditável, um inventário que você consiga evidenciar a exatidão desse inventário. Então, inventário é a primeira coisa que a gente faz, que eu recomendo fazer. Logo depois, na verdade, assim, no diagnóstico, você já faz um diagnóstico do inventário. E aí você vê como que está, em geral está todo zoado, vamos dizer assim, e aí você faz o inventário, cadastra a etiqueta, né, cadastra ele e começa todo o processo de gerenciamento tecnológico. O inventário é fantástico para fazer o planejamento tecnológico, né? Que tipo de planejar as tecnologias que o hospital vai precisar. Então é isso aí que eu queria falar para vocês. Quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar. Eu tenho dito que ajuda a aumentar a relevância do termo engenharia clínica, engenharia biomédica nas redes, né? Lembrando que a engenharia clínica é um dos eixos da engenharia biomédica. Pessoal da engenharia biomédica, tecnólogos do sistema biomédico, técnicos em equipamento biomédico, também teve uma resolução agora do CFT que já reconheceu formalmente os técnicos em equipamentos biomédicos. Preciso de fazer um bate-papo com um colega nosso, Cisnandi, espero que ele tenha assistido aí, que acompanhou isso para e passo. Precisamos fazer um bate-papo com o mercado para contar essa história também. Queria também já mandar um salve para a MEC, né, para o nosso presidente, Carlos, engenheiro Carlos. Precisamos de fazer um bate-papo também, já tem um planejado com engenheiro Jorge Herbert, que é um engenheiro civil que trabalhou aí fortemente na questão de uma engenharia de um nível mais elevado, com a visão mais sistêmica. A gente vai bater um papo também com ele, nada contra a bancada, que é importantíssimo para caramba, ou com a beira de leite, que é tão importante quanto, mas a gente tem uma boa ideia de uma visão de engenharia, mais uma visão de obras, né, numa grande organização hospitalar. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!